Olá, meu nome é Rossana. Esse é meu trabalho de TCC-1 e ele é sobre a otimização de loop unrolling e faz uma análise comparativa de desempenho utilizando códigos do Capbench. Nessa apresentação, eu vou explicar o que é a proposta desse trabalho, o que seria a otimização de código, mais especificamente a otimização de loop unrolling, a metodologia adotada, o Capbench, que é o conjunto de benchmark, CompilerDim é uma ferramenta de auxílio na análise dos resultados, e o que seriam os resultados esperados aqui. A proposta, então, é pegar o conjunto de códigos do Capbench, aplicar a otimização de loop unrolling de três formas diferentes. A otimização feita pelo próprio compilador GCC e a otimização feita em alto nível, pelo programador e por uma inteligência artificial. E analisar os resultados, para ver se depois da aplicação da otimização de loop unrolling, houve de fato uma melhora de desempenho. A otimização de código, então, ela pode objetivar várias coisas e existem diversas formas de otimização de código. A otimização, na verdade, é uma das etapas da compilação, né? E é um conjunto de técnicas para melhorar o desempenho, ela pode objetivar, né? Reduzir o tempo de execução, melhorar a eficiência do uso de memória, aumentar a capacidade de resposta e efetividade. E dentre as diversas formas de otimização de código e diversos objetivos, existe a otimização de loop unrolling. Ela desenrola o loop num fator de n vezes, e o objetivo disso, no final das contas, é reduzir a quantidade de instruções de controle de loop e permitir que o compilador otimize o código de forma mais eficaz. Vamos dar uma olhada num exemplo. Tem aqui um loop original e ele itera n vezes. E ele soma, né, todas as posições de um array numa variável sum. Do outro lado, eu tenho esse mesmo loop desenrolado num fator de 4. Então, o corpo do código, ele é repetido 4 vezes. E quando essa repetição acontece, e nesse exemplo também a gente tem não só o corpo do loop repetido 4 vezes, mas a gente tem também verificações, porque o código é dinâmico e nem sempre eu tenho como ter certeza, por exemplo, que n é um múltiplo de 4. Então, eu preciso fazer verificações dentro desse código. E o que acontece é que isso aumenta significativamente o tamanho do código. Como isso aumenta o tamanho do código, há um maior uso de memória. Então, esse é um ponto de atenção porque pode ser que o trade-off de desempenho e uso de memória acaba não compensando, de fato, essa otimização de loop unrolling. Bom, a metodologia adotada nesse trabalho segue um cronograma. Na verdade, as atividades do cronograma estão pré-determinadas devido às entregas que são necessárias, mas vamos dar uma olhada nessas etapas, né, que vão ser entregues com mais detalhes. Primeiro, esse trabalho é organizado e a metodologia adotada é a Kanban. Eu utilizei a ferramenta Trello para auxiliar nisso. As atividades são anotadas lá, com o seu prazo de entrega, né, e devidamente realizadas dentro daquele período. Depois teve uma definição na área de atuação, teve levantamento de trabalhos correlatos, definição de justificativa e metodologia utilizada. E depois, nas etapas mais práticas, a gente tem, de fato, utilizar os códigos do Capbench, aplicar a otimização de loop unrolling nesses códigos e fazer a análise dos resultados com uma ferramenta de auxílio. O Capbench, então, ele é um conjunto de benchmarks. Quando a gente faz testes em sistemas operacionais, hardware, entre outras ferramentas, a gente precisa de uma referência. E o código do Capbench, ele serve para isso. É um código de referência para a gente conseguir ter certeza de fato que esses testes têm resultados sólidos. Eles são o conjunto de benchmark, ele é amplamente utilizado em pesquisas acadêmicas, ele é útil para avaliar desempenho de diferentes compiladores, de otimização de código, de hardware, de sistemas operacionais, em diversos cenários. E ele é composto por diversos algoritmos de processamento de dados em diferentes linguagens de programação. E a ferramenta aqui que está me auxiliando a extrair os resultados é a CompilerDim. É uma ferramenta extremamente interessante, ela tem uma interface muito fácil de usar.
E o legal é que ela não só ajuda a extrair os resultados, ela gera um arquivo com vários atributos para serem avaliados, mas ela também auxilia na própria compilação, porque ela traz diretivas específicas para que o compilador de fato utilize a otimização de loop unrolling na compilação do código. Bom, nos resultados esperados, eu de fato quero analisar se há uma melhora no desempenho antes e depois da aplicação da otimização de loop unrolling. E várias coisas têm que ser consideradas aqui, né? O fator de desenrolamento, o critério para a escolha do fator de desenrolamento, a quantidade de repetições do loop, o processamento feito dentro de cada iteração, porque se o corpo do código for realmente muito grande e ele for repetido diversas vezes, isso vai afetar consideravelmente o uso de memória. Então, é preciso analisar se o trade-off cache performance realmente fazem valer a pena a aplicação da otimização daquela forma, naquele fator de desenrolamento, por exemplo. Bom, algumas referências que foram utilizadas, né, para esse trabalho. Esse aqui é um trabalho de conclusão de curso da Universidade de Londrina e ele aborda diversas técnicas de transformação de loops, a otimização de loop unrolling também, mas várias outras. Uma referência muito interessante para esse trabalho. Essa segunda referência aqui é um trabalho que foi muito interessante de ler. Ele propõe um algoritmo de machine learning que, de fato, prediz qual que vai ser o melhor fator de desenrolamento para a otimização de loop unrolling, porque ele leva em consideração a arquitetura e o tamanho da cache. E por último, além de diversas outras referências que esse trabalho utilizou, eu trouxe mais duas aqui, que é o CapBench, que é o conjunto de benchmarks que foi utilizado nesse trabalho, e a ferramenta CompilerGym, que é a ferramenta que está auxiliando mesmo na extração de análise dos resultados. Mas é isso, muito obrigada por assistir.